GP do Bahrein é a primeira corrida de Fórmula 1 no Oriente Médio. É a velocidade chegando ao mundo árabe. Então, vamos entrar no clima, né? Salam aleikum. Salam aleikum. Porque essa é uma corrida especial. A Fórmula 1 cria um oásis no meio do deserto. O asfalto muito negro rasgando a paisagem muito clara. E o horizonte ao redor é cena de filme. Aqui as pessoas são incentivadas a se vestir de maneira simples. Os homens de branco, as mulheres cobertas de negro. O islamismo é a crença dominante. Aqui não se consome bebida alcoólica no meio da rua e por isso a festa do pódio não será com champanhe, mas com um suco de frutas típicas da região. Nós estamos no Golfo Pérsico, num arquipélago de 33 ilhas, do ladinho da Arábia Saudita, com área mais ou menos igual à de Brasília e apenas 650 mil habitantes. É pequenininho, mas invocado, um dos países mais liberais da região e o primeiro a produzir petróleo, em 1932. Terrorismo? Não, há muito tempo não se ouve falar nisso por aqui. Aí está o rei Juan Carlos da Espanha, passeando pelo autódromo, confiante na segurança. Veio visitar a família real barenita, os Al-Khalifa, que estão no poder desde o século XVIII. O rei Hamad, que assumiu em 99, vem promovendo uma grande abertura no país. E a corrida de Fórmula 1 é um marco. Certamente nunca se falou tanto daqui. Porque, cá entre nós, você já tinha ouvido falar no... Aliás, como é que se diz mesmo o nome desse país, hein? Bahrein. Bahrein. Tem que ter o R antes do rei. Bahrein. Aportuguesando, ficamos com Bahrein. A Fórmula 1 escreve novas páginas em sua história, em um novo sentido. Fórmula 1 2004. Emoção a toda a prova. Emoção em pleno Golfo Pérsico. Bahrein, a nova fronteira da categoria mais emocionante do planeta. Vento, areia, adversários no caminho de Michael Schumacher. Quem pode impedir a terceira vitória seguida do alemão? Montoya, Alonso, Barrichello. A resposta é um segredo guardado na pérola do Golfo. Grande Prêmio do Bahrein, terceira e inédita etapa do Mundial de Fórmula 1. Direto do circuito de Sakir. Grande Prêmio do Bahrein, ao vivo. A partir de agora, com a equipe da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas ao vivo do circuito de Sakir, no Bahrein, onde daqui a pouco nós vamos acompanhar em todas as suas emoções. O Grande Prêmio do Bahrein, a primeira prova de Fórmula 1 no mundo árabe, desde que em 1958 um perdido Grande Prêmio aconteceu no Marrocos. Você viu agora a matéria do Tadeu mostrando aí 3 pedaços deste reinado, desta pequena terra, deste conjunto de ilhas, pequeno no espaço, com pouca população, mas com muita riqueza. E nós estamos acompanhando imagens e vimos aí o passeio pela pista. Você viu a imagem do rei Juan Carlos, nós vimos o rei Hamad passeando com o rei da Jordânia pela pista e a forma orgulhosa com que Bernie Ecclestone acompanhava todos eles ali na pista. Ele não é fácil. Pequeno no tamanho, mas de uma genialidade sem tamanho. Bernie Ecclestone, que transformou a Fórmula 1 no que ela é hoje, tirou a Fórmula 1 de uma corrida artesanal, com pequenos fabricantes de pequenos carros de corrida, e transformou num dos maiores espetáculos da Terra. É uma dessas pessoas que vai ficar na história do esporte em todos os tempos. Chega a este belíssimo circuito, cada volta com 5.417 metros, com 3 curvas em primeira marcha, travado, e um circuito
no meio, absolutamente no meio do deserto, a 40 quilômetros de distância de Manama, da capital do Bahrein. E daqui a pouco, até aí tá tudo diferente, né? Mas daqui a pouco vamos entrar na normalidade, porque Schumacher vai largar na pole position e Rubens Barrichello ao lado dele. Daqui a pouco nós voltamos em definitivo. O Cristiano da Mata vai largar em nono, Felipe Massa em 13º. Daqui a pouquinho voltamos em definitivo para o Grande Prêmio do Bahrein. Mais informações sobre esta terra estranha à Fórmula 1, mas que recebe a Fórmula 1 com muito carinho e muita vontade que ela fique por muito tempo. E o Bernie Eccleston abrindo, sem dúvida nenhuma, uma nova fronteira, um novo mercado para esses carros que nós gostamos tanto. Daqui a pouco voltamos em definitivo com imagens do Bahrein. E as coisas com o Bernie acontecem sempre de forma diferente dos outros. Tá chovendo no deserto. Explico já já. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando em definitivo. Você está vendo aí a segunda fila do grid com as Williams, a primeira Ferrari. Você está vendo aí Schumacher na pole position. E aí vem a segunda fila com as Williams. A terceira fila com as BAR. E aí os carros vão se misturando nas 10 filas. E você vai vendo onde vai largando. Quase que não sai, capricha, vambora. Quase que ficou parado lá o Raikkonen. E o Baumgartner ficou parado no grid. Você viu ali o Felipe Massa? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para você o grid de largada. Olha só. Schumacher é o pole position, 130-139, Barrichello ao lado dele, duas Ferraris. Depois duas Williams, Montoya e Schumacher. Depois duas BAR. Confirmando o crescimento, Sato e Jason Button. Depois Trulli da Renault. Você vai ver na sequência, depois do Trulli Planins, da Mata e Coulthard. Depois Fisichella, Klein, Felipe Massa, Mark Webber, Pantano, Alonso, Bruni, Heidfeld, Raikkonen e Baumgartner, que vai largar dos boxes. Aí, portanto, o grid de largada, repetindo que são 5.411 metros em cada volta. Lindo circuito no meio do deserto. Essa parte de areia não ficou totalmente pronta, ainda vai ter jardinagem nisso, mas eu não sei, não devia até ficar assim, já que é tão diferente. Quando eu disse está chovendo no deserto, algumas gotas, pingou um pouquinho de chuva. O Rubinho falou agora há pouco para o Tadeu Schmidt. Não vamos ter tempo de colocar porque vamos para a largada. Ele disse que se ficar realmente a chuva vier, ele vai ter problemas, porque ele escolheu freios para tempo muito quente. Já já nós vamos para a largada, Reginaldo. Muita expectativa, uma pista que promete emoções. Tem uma reta de 1.090 metros e a freada para uma curva em primeira marcha. 31 graus e 29 a temperatura da pista, completamente diferente de ontem, que fazia 52 graus na pista. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. Esta é a maior reta da Fórmula 1, não é exatamente essa, mas é uma reta oposta a essa aí, que também permite ultrapassagem. E são 4 curvas lentas, então os freios são bem exigidos realmente. E a exigência de freio não depende tanto de temperatura ambiente. O que depende de temperatura ambiente é a temperatura que vai é levada para o asfalto em função da temperatura ambiente, e aí que sacrifica os pneus. Quer dizer, freios são sacrificados de qualquer forma. Os carros estão regulados, claro, para a pista seca, e como disse que chove 2 vezes por ano aí, a Fórmula 1 conseguiu fazer chover. Aí vem eles para a posição definitiva no grid de largada. Você viu ali como eles aquecem freios, aquecem pneus. As equipes ficam prontas ali nos boxes. A primeira fila, 2 Ferraris, Schumacher e Barrichello. Na segunda, 2 Williams, Montoya e Ralf Schumacher. Na terceira, 2 BAR, Sato e Jason Button. Depois Trulli da Renault, depois Panis da Toyota, da Mata da Toyota. Boa posição de largada de Cristiano da Mata em nono. Felipe Massa largando na 7ª fila, 13ª posição. E o Patrick Head concentrado, preocupado com a largada, sabe que a largada vai ser importante. Os melhores controles de tração, na opinião geral, estão nos carros da BAR e da Renault. Quer dizer, a Ferrari larga na frente. Largaram bem na última prova Schumacher e Rubinho. Então as Williams estão ensanduichadas ali entre as Ferraris que largam na frente e as 2 BAR que devem largar bem atrás. Aí o Willy Weber, empresário do Schumacher, virou personalidade, claro, na Fórmula 1. Vamos para a largada. 57 voltas, luz vermelha, sobe o giro dos motores. Aí vem eles, Ferrari na ponta. Williams em segundo, partindo, largando. Quem larga ali por dentro, onde larga o Rubinho, tem tendência a largar pior.
Todo mundo partiu. Schumacher travou tudo. O Rubinho travou atrás dele. Vem forçando as Williams, espalhou o Trulli. Trulli é o quinto. Schumacher é o primeiro, o segundo é Rubinho. Depois vem Ralf Schumacher, depois vem Montoya. Aí o Montoya, Jason Button, depois Ralf Schumacher, depois Trulli. Schumacher, Rubens Barrichello, Montoya. O Sato é que pulou ali, não foi Jason Button não. O Sato é que pulou em quarto. Ralf Schumacher em quinto, Trulli em sexto. Jason Button na sétima posição, Cristiano da Mata ganhou uma posição, é o oitavo e eles vêm se espalhando. E o Cristiano da Mata espalhou, perdeu posição ali para o Felipe Massa. Ele tinha ganho a posição do Olivier Panis. Aí recebeu o Raikkonen. Olha o Raikkonen como vai. Ele vai exatamente ali para cima do Cristiano da Mata, tá atrás dele. Então você tem Schumacher, tem Rubinho, tem Montoya, tem Sato, depois Ralf Schumacher, depois Trulli, depois Jason Button. Felipe Massa manteve a posição. E Schumacher já vai abrindo. É aquela diferença que ele faz no princípio da corrida. Deu tudo certo na primeira volta. Você vai tomando contato aí com a pista. Já deu uma fumada ali. A Jordan ali, o carro do Fisichella. Do Fisichella, perdão. O Fisichella era da Jordan. O carro do Heidfeld. Sempre lembrando que eles trocaram. Fisichella saiu da Jordan, foi para Sauber. O Heidfeld saiu da Sauber e foi para Jordan. Schumacher, Barrichello, Montoya, Sato em quarto, amigo. Quinta posição do Ralf, sexto Trulli, sétimo Jason Button, oitavo Panis, nono Kunta. E olha o Raikkonen aí. Depois o Weber, depois o Fisichella, Felipe Massa. Cristiano da Mata e Raikkonen. A Renault tá pronta, alguém perdeu o bico. Alguém perdeu o bico, é Alonso que vai para os boxes. Alonso vai para os boxes. A coisa não tá boa para ele não, amigo. Tá na hora de parar de errar o Alonso, né? É, tá andando mais rápido que o carro, encheram demais a bola dele. Ontem ele colocou a culpa no freio por ter saído da pista, já tocou o bico aí no carro da frente. Tá começando a andar mais do que o carro do Fernando Alonso. E o Schumacher não quer nem saber, segue na ponta, vai na ponta, já vai abrindo mais de 1,5 segundos de vantagem para Rubens Barrichello. O Montoya vem muito próximo ali do Rubinho. E o Raikkonen vem recuperando posições. Largou em último. E vai tentando recuperar posições o Raikkonen. Por enquanto vem muito bem o Raikkonen. O problema é a hora que chegar no grupo intermediário, né? Ele está agora atrás ali do Felipe Massa. E atrás do Raikkonen você estava o Christian Klein. Aí você vê o Schumacher, que é o primeiro, o Rubinho, que é o segundo. Olha como ele já vai abrindo, Montoya é o terceiro, Sato é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, o sexto é Trulli, o sétimo é Jason Button, o oitavo é Panis, o nono é Mark Webber, o décimo é Kunta, o 11º Fisichella, o 12º Cristiano da Mata, o 13º Felipe Massa, o 14º é Raikkonen, o 15º é Klein, o 16º é Heidfeld, o 17º é Pantani, o 18º é Baumgarten. Aí você vai no carro do Klein na Jaguar, o Klein ocupa ali a 15ª posição, Reginaldo Leme, largada limpa, a não ser para o Alonso, que como você já disse, está na hora dele parar de errar. É, já errou nas duas voltas rápidas do último grande prêmio desse, agora errou também nessa primeira volta, já teve que trocar o bico. E o Sato, que está na quarta colocação, imagine só, que o Sato que igualou, olha a largada de novo, olha o replay. Vou comentar já um negócio também muito importante. O Schumacher não freia bem e o Rubinho poderia ter atacado, mas aí, é claro, um acordo aí de não atacar na primeira volta, não tem por essa. E o Ralf evita um toque do Montoya, o Ralf que já tinha um momento que sobe um pedaço do bico do Alonso lá atrás, né? Ou não dá seja, pra ver em quem ele tocou. Não foi nem na largada exatamente, não. Foi quando ele forçou Na a barra sequência, ali. Olha o Klein. Mas você tá vendo o Klein que tentou fazer a ultrapassagem para cima ali do Raikkonen e deu uma travada. Olha. Assustou, né? Deu a impressão que estava parando, né? Assustou. Mas o Galvão, o importante também, o Ralf ter fugido desse toque com o Montoya, porque o Ralf ficou muito irritado com o Montoya da largada da última corrida e ameaçou, inclusive, jogar o companheiro fora da pista se repetisse a manobra. Ficou só na conversa, né? É a declaração de cabeça quente. Porque agora ele teve a oportunidade de dividir a curva e não fez, e recolheu o carro, que aliás é o correto.
Dois carros da mesma equipe, você não faz isso nem quando não é da sua equipe. Estamos revendo a largada aí. Olha só. Não, mas não chegou ali. Ele deu uma tiradinha de bico. Deu uma tiradinha de bico ali, o Ralf. Aí a câmera colocada no carro do Raikkonen, olha como ele larga. Como ele vai para cima, passa dois carros, posiciona ali atrás do Klein. Aí a primeira curva. O S da primeira curva, ele fez para a primeira perna por fora, ficou por dentro na segunda perna. Aí a repetição de todas as curvas. E você vê que o Rubinho também já vai abrindo do Montoya. O Schumacher abre 3 segundos e 3 para Barrichello. E Barrichello abre 2 segundos e 4 para Montoya. O Sato continua firme ali na quarta posição. Cristiano da Mata é o 12º, perdeu mais uma posição, perdeu para Fisichella. E Felipe Massa está onde largou, na 13ª posição. O Sato que já foi, só completando o que vinha dizendo do Sato, que já foi a grande surpresa dos treinos, porque ele largou na 5ª posição, que é o melhor resultado de um japonês na história da Fórmula 1, repetindo o que conseguiu o Kyo Katayama 10 anos atrás, por 2 vezes, em Grande Prêmio da Alemanha e Grande Prêmio da Bélgica. Agora pode até conseguir um resultado melhor. Aí você vai vendo aí outra vez a câmera colocada no Jaguar. E como o Klein tomando outro X. Será que ele vai aprender até o fim da corrida? Ele vem no fim da reta, deixa para frear depois, faz a curva, espalha na curva, o Kimi Raikkonen fica na dele, vem por dentro e recupera a posição. Sabe o que eu acho disso? Eu não acho errado. Eu acho que para quem está aprendendo como ele, está andando forte, atacando um piloto da McLaren. Eu estou gostando até de ver a tocada desse Klein. Claro que erros desse tipo aí, mas é assim, errando, que ele vai aprender. Então, ele tem até o fim da corrida para aprender. Schumacher faz a volta mais rápida no 31.040. Olha a vantagem que ele tem para Rubinho. A vantagem do Rubinho para o Montoya. E aí o Sato, que tem o Ralf Schumacher logo atrás dele. E o Trulli que vem junto. E o Trulli vai indo na dele, né? O Trulli vai indo na dele. Tem 6 pontos no campeonato contra 8 do Alonso. Já tem a possibilidade aí de marcar pontos hoje e passar o Alonso. Você vê que o céu está nublado. Na realidade, algumas gotas caíram. Não chegou a ser uma chuva. E aí, o que aconteceu? A pista ficou melada, não chegou a ficar molhada. Ela ficou mais escorregadia, misturou com areia. E o que acontece é o seguinte, dá a impressão, tem-se a impressão, olha o Ralf como vai ali para cima do Sato. O Schumacher tá voando, o Schumacher 1:30.669 agora, o Montoya virou 1:32.2. É 1,5 segundos por volta que ele tá abrindo. Ele já abre agora 4:04 para o Barrichello e 9 segundos para o Montoya. Aí você vai ver a tentativa do Ralf. Esse final de reta é interessante. Traz de volta aquela emoção da disputa de freada no final da reta, que você vem em 6ª marcha, com 7ª marcha, carro cheio, motor cheio, e tem que despejar a marcha para baixo para entrar em primeira na curva. Então na freada ali você tem a disputa pela posição. Schumacher continua voando baixo. A última volta do Schumacher, 1:30.689. E o Rubinho, 1:31.416. E o Montoya, 1:32.2. E o Sato, 1:33.3. E o Ralf está limitado pelo tempo ali do Sato. Apenas o Alonso que parou. O Trulli nesse momento tem a 6ª posição, estaria marcando mais 3 pontos, já estaria passando o Alonso na briga entre os dois. O Montoya chegou a declarar de que se as Williams não conseguissem acompanhar as Ferraris nas primeiras voltas, ficaria muito difícil das Williams chegarem à frente. E não estão conseguindo acompanhar, tá claro aí. E você vai no Klein, o Klein está ali no carro do Klein, sempre atrás do Raikkonen. O Raikkonen é o 14º, o Klein é o 15º. Panis é o primeiro a Toyota a parar. Com isso, o Cristiano da Mata passa a ser 11º, Felipe Massa 12º. Rubinho continua na 2ª posição. E fica a impressão lá da chuva. Olha o Ralf fora da pista. O Ralf estava forçando a barra para cima do Sato, perdeu posições. É bom para o Trulli, para Jason Button, para o Mark Webber. Ele foi lá na areia. E eu estava dizendo, a chuva como venta.
levanta aquela areia do deserto. E chove. E a chuva traz areia para baixo. Então dá a impressão que chove junto com areia. Vem água e areia. E foi isso que ficou na pista. E a pista ficou escorregadia. E os pilotos estavam muito preocupados. Na verdade, teve uma tempestade de areia hoje pela manhã. Aí você vai ver exatamente nessa curva aí. E marcha para baixo e vira. E passou. Conseguiu fazer. Voltou e o Sato bateu nele. Tava bom demais para ser verdade o Sato andando tão rápido assim e fazendo tudo certo, ó. Olha lá. Olha o Sato. E tocou a roda dianteira direita na roda traseira esquerda. Vamos ver uma coisa só. Vamos ver. Já passou mais de meio carro e o Sato voltou em cima dele. Aí é que ficou sem posição. Aí não tem por onde o Sato ir. O Ralf já tinha passado mais de meio carro. O Sato insistiu em voltar por dentro, só que não tinha mais pista para ele. O único caminho, ou ele saía para a esquerda, para fora da pista, ou ele pegava o Ralf pelo meio. E pegou o Ralf pelo meio. Cristiano da Mata vai para o box. Largaram com pouco combustível, realmente. Largaram com muito pouco combustível as Toyota. Já tinha parado o Panis, parou o Cristiano da Mata e o Ralf Schumacher vai para o box. Vamos ver se ele tem condições de seguir normalmente. Schumacher é o primeiro, não quer nem saber do que está acontecendo lá atrás. Já abre 5 segundos para Rubinho, que é o segundo, que tem 5,5 para Montoya, que é o terceiro. O Trulli já é o quarto. E olha aí, ó. Lá foi o motor da Mercedes. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa, e é bom parar porque tá pegando fogo. E a terceira prova seguida do Raikkonen. Terceira prova seguida que ele quebra o motor, sendo que nesta prova ele quebrou um motor na sexta-feira. Eu quero saber o que vai dizer agora o... Como é que ele chama mesmo lá o da Mercedes? Norbert Hall. O Norbert Hall. Falou, não, mas não é isso, não é bem isso. Ficou claro na pré-temporada que a Mercedes fez lambança com o motor. Fez um motor que não tem resistência. Foi buscar potência e fez um motor sem resistência. Quebrou várias vezes os motores nos treinos de pré-temporada. O Raikkonen, em 3 provas, está fora do campeonato, porque não marcou nada. Em 3 corridas, quebrou 3 vezes o motor. Quebrou 3 vezes o motor e quebrou o motor na sexta-feira. O curioso, Reginaldo, é que só está acontecendo no carro do Raikkonen. E segue ali, vai seguindo, não vai andando bem, mas vai seguindo de todas as formas. O Coulthard, que nesse momento é o 8º colocado. Mas de qualquer forma é o Raikkonen que, principalmente nessa corrida, se viu obrigado a acelerar e a andar mais. Na outra também. Diga, agora. A bandeira, tem bandeira amarela na pista ali, restando 49 de 57 voltas. Pela posição que parou o carro do Raikkonen. E ele é que tem sido obrigado. O Coulthard faz aquela corridinha para chegar em 8º, chegar em 7º. A Ferrari está pronta para uma troca. Schumacher é o primeiro. 5,3 de vantagem para Barrichello, que é o segundo, que leva 7,8 de vantagem para Montoya. As últimas voltas, Schumacher virou um 30,7, o Barrichello um 30 duro, cravado. Enquanto o Schumacher já vai para o box. E o Montoya virou um 32,2. Schumacher já fez a diferença na prova nas primeiras 9 voltas. Todo mundo parando muito cedo. Tá aí a Ferrari porque andou rápido. Gasolina para apenas 9 voltas, por isso andou rápido e conquistou as 2 primeiras posições no grid. Não me surpreende a Toyota, porque era uma tentativa aí de parar bem cedo, de andar com o tanque bem vazio no treino de classificação. O Ralf parou por causa do toque com o Sato. Agora, me surpreende o Schumacher. E vamos observar o Rubinho, se isso explica a diferença de rendimento. De meio segundo no treino entre os dois. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Essa foi bacana, hein? Decidindo ali o Coulthard. Vamos ver se alguém não passou para fora da linha branca, se não vai receber punição. Era o Coulthard e o Webber. Os dois, quando entraram no boxe, o Webber era o 8º, o Coulthard era o 9º. Eles foram lado a lado ali até o limite
o limite dos 100 km de velocidade e depois aceleraram. Mas tem um limite de uma linha branca que você não pode passar com as rodas para o lado de fora, para o lado da pista, por questão de segurança. Quem passa com essa roda por ali, depois vamos tentar rever a imagem. Você tem para os dois lados a linha branca. Vamos ver quem é que botou a roda para fora e se vem uma punição por aí dos comissários desportivos. Aí não tinha praticamente diferença nenhuma de tanque. Né? É o Rubinho parando. O Rubinho para com 10 voltas. Ele que estava na liderança. E o Montoya também vai pro box. Quer dizer, não tem diferença para ninguém. Tá aí o Montoya. Complicou o Rubinho. Aí o trabalho do carro do Montoya. Vai voltando o Montoya. Pode voltar mais perto do Rubinho. Vai parando também o Felipe Massa. Felipe Massa vai pro box também. Klein também foi pro box. Todo mundo parando. Praticamente todos entre as voltas de número 9 e 11. Aí você vai vendo o Montoya voltando. E ali o Trulli que vai voltando atrás dele. Já que o Barrichello era o primeiro naquele momento. O Schumacher vai voltar para a liderança. Aparentemente, o Rubinho pôs um pouquinho mais de gasolina. Não os 12,7 que ele ficou parado, que aí realmente teve problema na hora de sair. Embora a imagem tenha cortado, o carro não saiu imediatamente. Quase que o Trulli pegou ele. Mais uns 3 segundos a mais de gasolina do que o Schumacher ele pôs, porque o Schumacher foi 7,2. Muito bem, vamos ver se isso vai fazer diferença na hora deles pararem. Pode ser o Ross Brown mudando a tática de um piloto e de outro piloto. Vamos ver assim que eles completarem a volta. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aquela saída de boxe outra vez do Mark Webber e do Coulthard pra gente checar ali se os comissários podem fazer alguma coisa. Olha só, o Coulthard vinha vindo quando o Webber saiu. Eles foram lado a lado, aí eles estão dentro do limite dos 100 km. O Coulthard tá na linha do boxe, o Mark Webber não. Mas eu acho que é normal, viu? O Coulthard ficou na linha e o Webber vinha ali do lado. Quer dizer, pela verdade, aí tudo é uma questão de bom senso. Os comissários têm que sempre ter bom senso. O que não aconteceu, por exemplo, na última prova de Stock Car, quando os comissários fizeram lambança e puniram pilotos por um problema de segurança de equipe. Mas tem que ter bom senso ali. Porque o Webber, Reginaldo, ele ficou sem ter por onde ir. Então ele está por dentro, andando por onde não podia, com a roda por dentro da faixa vermelha. Mas ele não tinha por onde ir e ele cedeu a posição para o Coulthard e veio atrás do Coulthard. Quer dizer, mesmo que ele tenha pisado para lá da linha, o comissário pensando com bom senso, porque o comissário não pode pensar só na prancheta, já que às vezes os olhos não veem, então ele tem que ter bom senso. Falando nisso, o resultado da abertura do Campeonato Brasileiro de Stock Car está subjúdice, vai ser julgado para ver o que acontece. Para ver se os pilotos da equipe Action Power, o Kaká Bueno e o Thiago Marques foram desclassificados ou não, se volta o resultado ou não. A próxima corrida é no dia 18 de abril em Interlagos. E você vai ver na Globo também. Começou bonito. Depois fizeram confusão. Nesse momento, Jason Button é o líder. Schumacher é o segundo, Sato é o terceiro, Barrichello é o quarto, Montoya é o quinto, Heidfeld é o sexto, Trulli é o sétimo. E o Sato foi pro box agora. Ele vinha na terceira posição. Daqui a pouco nós vamos ver. Daqui a pouco nós vamos ver outra vez a parada do Rubinho, Reginaldo, para tirar qualquer dúvida do que diz respeito. Você está vendo agora Jason Button, que era o líder até esse momento. Então o Schumacher parou na volta de número 9 e Jason Button para na volta de número 12. Vamos ver aí a parada do Jason Button para depois a gente mostrar a parada de Rubens Barrichello. Restando 45 de um total de 57 voltas. Aí Jason Button e esta fantástica BAR. Deu problema também. Deu problema ali para baixar o carro, perdeu um certo tempo, ficou 12 segundos parado e vai complicar um pouco a vida dele ali. Ele que vinha recuperando posições. Veja como ele vai voltando ali. Vai voltando atrás do companheiro dele, do Sato. Vai voltando atrás do Sato. Quem não parou até agora foi o Heidfeld. Então arrisca com a Jordan e ocupa nesse momento a sexta posição. Foi o único que não parou, já que o Bruni e o Raikkonen estão fora da prova. E aí você vai vendo o Felipe Massa brigando ali com o Klein. Felipe Massa recolheu, saiu da pista. Tá atrevidinho esse Klein. Tá atrevido, amigo, ele tá atrevido. E o Felipe Massa recolheu para não bater. Fez o que o Sato não fez. Fez o que o Sato não fez. Recolheu ali para não bater. Felipe Massa que tinha acabado de parar nos boxes. E Schumacher então
volta à liderança depois da parada do Jason Button. E já já nós vamos ver aquela parada do Rubinho. Já já nós vamos ver aquela parada do Rubinho. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Zafira Flex Power. Cabe tudo, cabem todos. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, Montoya é o terceiro. E aquele toque do Ralf Schumacher. Ele já bateu um, quer bater de novo? Não, agora ele veio ali para trás para não bater outra vez. No mesmo lugar. No mesmo lugar, só não era com o mesmo carro, porque o incidente do Ralf Schumacher com o Sato está sob investigação. Deve ser exatamente porque o Sato forçou a barra ali por dentro e fez o toque no Ralf Schumacher. Vamos ver se ele vai ter uma punição ou não. Também tem o seguinte, o Sato estava por dentro ali também, ele teria que ou sair da pista ou recuar demais, tirar demais. Mas já estava mais de meio carro à frente, o Ralf, já tinha passado mais de meio carro quando ele volta por dentro. Ele já tinha passado mais de meio carro e o Sato volta por dentro. E ele volta por dentro para cima de um lugar onde não tinha mais pista. Aí não tem jeito, aí tem que bater. O Felipe Massa agora recolheu para não bater. O Ralf Schumacher recolheu na largada com o Montoya para não bater. Olha aí, incidente envolvendo os carros número 4 e número 10 está sob investigação. Será investigado depois da corrida. O Sato, eu disse que ele, ao largar em quinto, ele já tinha igualado a melhor marca de um piloto japonês. E agora, então, ele foi o primeiro a ocupar a liderança. Claro que por questão de pit stop, mas ocupou a liderança. E o Schumacher, o Galvão, isso é que é importante. Antes dessa corrida, nas 114 voltas disputadas em 2 GPs, ele esteve na liderança em 110, ou seja, ele só não ocupou a liderança enquanto estava fazendo pit stop. Deu para ver bem agora o movimento de mão direita do Ralf Schumacher, ele mudando as marchas para cima, botando potência e subindo a velocidade do carro. E na mão esquerda ele muda as marchas para baixo. Deu para você ver direitinho ali, olha. O carro do Trulli do Barrichello está sob investigação para ser feito depois da corrida, porque foi o que eu falei agora que foi no pit. Quando o Reginaldo se referiu aqui, o Rubinho ficou um pouco mais de tempo, teve problema na partida e o Trulli quase pegou ele. Então vamos ver o que aconteceu? Vamos ver de novo, vamos ver a parada do Rubinho. Olha só, reabastecimento, reabasteceu, 7, o mesmo tempo do Schumacher. O problema é o carro engasgar, Um pouquinho mais, mas aí não saiu o macaco. Nem chegou a morrer o motor. Olha lá, ele saindo junto com o Trulli, tá vendo? Deu para ver atrás do carro do Montoya como o Rubinho saiu ali na frente do Trulli. Agora vamos ver que ele saiu na frente do Trulli, ele jogou para cima do Trulli. Vamos ver o que os comissários acham da saída do Rubinho dentro do box para cima do Trulli. Você vê que foi tão normal, o Trulli estava entrando, não saindo, né? Foi tão normal aquele do Mark Webber com o Coulter que nem apareceu que está sob investigação. Isso é que eu chamo do bom senso. O Webber colocou a roda para lá da linha, mas era uma questão inevitável e ele cedeu depois. Tudo na vida tem que ser feito com bom senso, senão é pouca inteligência. Schumacher é o líder, virou um 31,8. Barrichello é o segundo, virou um 32. Montoya é o terceiro, virou um 32,6. O Trulli tem a 4ª posição. O Schumacher tem 12 segundos e 1 de vantagem para Barrichello, que tem 4 segundos e 4 de vantagem para Montoya, que tem 6 e 7 de vantagem para o Trulli, que tem 3 e 7 de vantagem para o Sato. Olha aí, ó. Ele volta por dentro, ele atropelou o Ralf, porque não tinha pista. Aí a repetição daquilo que aconteceu. E aí as duas BR andando juntos. O Sato em quinto, Jason Button em sexto. Cristiano da Mata tem a 11ª posição, Felipe Massa tem a 13ª posição. E dos 20 carros que largaram, 18 estão na pista, permanecem na corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, essa é a nova. Reginaldo, corrida boa, hein? Muito melhor do que as duas anteriores, muito melhor. A gente vê disputa de posições, quer dizer, no grupo intermediário, lógico. Quer dizer, corrida boa. Tirando o Schumacher, corrida boa. Corrida boa para os outros, né? Corrida boa para os outros. O Schumacher já abre 12 segundos para o Rubinho. É outro mundo. Ou seja, corrida boa para todo mundo. Para ele, excelente.
E aí tá alguém dando explicação ali, o mecânico dando explicação. Olha só o Clean. Abusou, Abusando rodou. bastante. Abusou, rodou. Aí, vai voltando para a pista agora, jogaria na pista. Mas olha, não é defender nada, mas vou insistir. Se não abusar, não aprende. É isso aí. Tá certo. O Schumacher foi o rei da rodada no treino de sexta-feira. Por quê? Ele abusou para aprender o limite do carro na pista. E tá aí dando mais um show. Galvão. Diga, Tadeu. Vamos lá, informação. Oi, Galvão. E tem mais um detalhe. Esse é um circuito muito moderno, com áreas de escape enormes, que possibilitam ao piloto sair da pista e não danificar o carro, né? E aí voltar, né? Eu acho que é... Tá certo o Tadeu. Ele não pode tentar um aprendizado desse em Mônaco. Porque vai pregar no primeiro muro, né? No primeiro guarda-reio. Ou em circuitos mais antigos, que não tem toda essa área de escape, tá certo? O Tadeu Schmidt tá lá, acompanhando tudo no Grande Prêmio de Bahrein. Alguém pisou na terra ali, ó. Você viu que deu uma pisadinha na terra. E 2 vezes pisou o Sato. 2 vezes pisou na terra e o Jason Button foi pra cima dele. Aí as Jordans andando juntas. Você vai vendo lá Pantano, que é o 15º, e Heidfeld, que é o 16º, e Heidfeld, que é o 17º. Enquanto isso, o Trulli já faz a ultrapassagem. Fica na 4ª posição. O Button faz a ultrapassagem já em cima do Sato, ocupando a 5ª posição, deixando o Sato em 6º. Primeiro é Schumacher, o segundo é Barrichello, o terceiro é Montoya, o 4º é o Trulli, o 5º é o Jason Button, o 6º é o Sato, o 7º é o Coulthard, o 8º é o Weber, o 9º é o Fisichella e o 10º é Panis. O 11º, Cristiano da Mata, e o 12º, Felipe Massa. Já está à frente o Jason Button em relação ao Sato. Olha lá como ele sai. E voou pedaço de carro ali, hein? Você viu que voou pedaço de carro. Olha o Sato lá na frente, ó. E Jason Button que vem atrás. Ele saiu da pista uma vez, saiu 2 vezes. E aí o Jason Button foi para ultrapassagem. Quer dizer, no erro pessoal do Sato, que estava completamente com a pista livre à frente dele. E aí, tô dizendo que voou pedaço de carro, ele acabou com o carro ali. Ele subiu ali na zebra de uma vez. Vê que a asa dianteira, o lado esquerdo foi pro chão. Tá raspando no chão ali e perdeu um pedaço do carro. E perdeu logo depois da asa, da parte dianteira da asa esquerda ali, ele perdeu um pedaço da entrada de ar ali. É isso, quer da saber? refrigeração do carro. Saber, por baixo do carro tem uma aleta desse spoiler, tá por baixo do carro. Aí o Alonso finalmente aparecendo na pista na 13ª posição, perseguindo o Felipe Massa. E o Sato vai pro box na volta 18 de um total de 57. E aí você vai de carona on-board ali com o espanhol Alonso, que começou a errar demais. Você tá vendo aí trocando o bico ali do Sato. E ele saiu por cima do mecânico que estava trabalhando e foi embora. E aí você vê a pressão que o Alonso bota em cima do Felipe Massa e o Ralf Schumacher atrás dele. Felipe Massa é o 12º, o Alonso é o 13º e o Ralf Schumacher é o 14º. Olha, tem essa briga boa aí do Massa e do Alonso. Tem aquela briga que a gente viu do Sato e do Button agora definida. E tem outra briga muito boa entre 2 pilotos da mesma equipe, o Panis e o Cristiano, que a diferença está sempre girando em torno de 2 segundos. Estão bem próximos. E tá certo o Felipe Massa ali segurando, porque ele está defendendo a posição dele. Essa briga vale aí a 12ª posição. Ele está defendendo a posição dele, o Alonso pressiona, bota por dentro. É bonito esse, quando você vai na câmera on-board, a impressão que dá que o carro estilinga. É porque ele atrasa um pouco a freada. E quando ele vai buscar a freada, o outro já está acelerando. Então dá aquela estilingada e agora ele bota a pressão. Agora ele vai para cima. Agora ele vai fazer ultrapassagem ou não vai? Vai nada. Felipe Massa fechou a porta em cima dele. Você vê que ainda está faltando para a Renault um motor mais potente esse ano. Mas tem um carro muito equilibrado. Aliás, o Ralf Schumacher fez esse comentário de que não era a Ferrari o melhor carro do ano, não.
que era o chassi da Renault. E o Felipe Massa, sem ter o mesmo equilíbrio, vai se sustentando bonito ali na frente do Fernando Alonso. Vai mostrando a capacidade que ele tem, que fica dentro da limitação do carro. Ele está 2 posições atrás do companheiro do Fisichella. Fisichella agora subiu, Fisichella agora foi para a 8ª posição. Você presta atenção no carro equilibrado, de como ele chega muito bem na curva, na freada, tudo. De chegar na reta ele não consegue, olha, a diferença se mantém. E veja que ele tenta pegar o vácuo para decidir na freada ali por dentro, e com isso o Ralf Schumacher chega nele. O Felipe está fazendo um traçado limpo, defendendo a posição, e tá bonita a briga. Ou seja, tirante Schumacher, o resto tá todo mundo brigando bonito. E vai mostrando maturidade ali o Felipe Massa. Ele tem um carro bem melhor do que o dele atrás. Tem o Fernando Alonso, que seria, entre aspas, a futura grande fera da Fórmula 1. E eu continuo querendo vê-lo com a obrigação de vencer sem o direito de errar, porque ele tem errado muito nas últimas corridas. E lá vai ele aí para cima do Felipe Massa de novo. Restando 37 das 57 voltas, 20 voltas completadas. Muito interessante a pista, hein? Muito interessante, ela tem curva de alta, ela tem curvas travadas. Agora vai ou não vai? Acho que não vai não. Vai, agora não tem jeito. Faz a ultrapassagem em cima do Felipe Massa e a tendência é abrir. E o Felipe espalhou. O Felipe, ele ficou na parte suja. O que acontece ali? Ah, mas o Felipe deixou o Ralf passar? Não, ele ficou na parte suja da pista. E essa pista, a parte suja é suja mesmo. Por cada areia na pista, os carros fazem o trilho. Quando você vai para a parte suja, você perde completamente a aderência. E aí ele não teve nem como buscar tração no carro. Você vai ver aí agora de novo, quer ver? Ele foi até o final, retardou a freada, até, olhou de lado, dá para eu ir, não dá para eu ir, mostrou maturidade, recolheu para não bater de novo. E aí foi para a parte suja. Tá na parte suja da pista e não dá nem para ir buscar a retomada de aceleração. E a vibração dos mecânicos da Renault, felizes da vida ali com a ultrapassagem do Alonso. O Schumacher vai abrindo 13 segundos e meio de vantagem para Rubens Barrichello. O Panis, que foi o primeiro a parar, ele foi o primeiro a parar, parou na volta de número 7, para de novo agora na volta de número 20. Isso quer dizer que o Cristiano da Mata, que nesse momento tem a 9ª posição, deve parar já já. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. E aí vai o Schumacher. 31 a temperatura ambiente, 32 a temperatura da pista. E aí o Brasil inteiro ligado na Globo, curtindo as emoções da primeira corrida de Fórmula 1 no mundo árabe, no Bahrein. E uma pista muito bonita e muito interessante, que dá mão de obra para os pilotos e traz emoção, olha aí. Sai da pista, tem briga, volta amigo, volta que o muro tá aí. E voltou passando perto do muro ali. E ele não conseguia trazer o carro de volta, olha lá. A pontinha do muro ali, como ele passou ali, olha o que ele jogou de areia para dentro da pista. Então as dificuldades, a areia, as freadas fortes, as curvas de primeira marcha, tudo isso vão trazendo possibilidade de você ver uma corrida muito interessante. Repito, fora o Schumacher, que está lá na frente e já vai para 14 segundos de vantagem para Rubens Barrichello. Ele vira 1:30.8, o Rubinho vira 1:31.3, o Montoya vira 1:31.8, o Trulli 1:31.4, Jason Button 1:31.2, o Coulthard, que é o sexto, 1:31.9, Mark Webber é o sétimo, 1:32.8, Fisichella é o oitavo, 1:32.8, e o Cristiano da Mata, que tinha 9ª posição, foi para os boxes para o segundo reabastecimento. E quem deve estar curtindo a corrida é o amigo Fausto Silva, que acompanha todas as nossas transmissões esportivas. E Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão, ao vivo, hoje, dos estúdios da Globo em São Paulo. E vai ter a participação de Bruno Marrone, tem Ivete Sangalo, tem Ana Paula Arósio, tem Edson Celulari e tem a big presença da Sol, do Big Brother. A galera ainda vai soltar a voz no vídeo aqui do Faustão, hoje a partir das 3 da tarde, ele dá uma parada às 4. Às 4 vem os campeonatos estaduais. Muitas decisões aí para ver quem vai para a final. Ontem o São Caetano teve uma façanha no Campeonato Paulista, mas deu um chocolate para cima do Santos.
É o que o torcedor costuma dizer, foi 4-0 fora o baile. Um show do São Caetano se classificando para a final. Hoje tem o Paulista com o Palmeiras. Hoje tem Vasco e Fluminense para ver quem faz a final com o Flamengo. Hoje tem Atlético Paranaense e Londrina para ver quem faz a final com o Curitiba. Hoje tem Cruzeiro e América para ver quem faz a final com o Atlético Mineiro. São tantas semifinais aí espalhadas pelo Brasil. E não foi só em São Paulo que deu zebra no time para a final, não. O Goiás, todo poderoso em Goiás, perdeu do craque. O craque que foi para a final, que se classificou para a final. São os campeonatos estaduais brasileiros, das 4 às 6 da tarde. E depois volta Fausto Silva, dos estúdios de São Paulo. Sempre Schumacher e Rubens Barrichello na primeira posição. Sempre o Massa numa briga diferente, agora é com o Sato. Caiu um pouco o rendimento do carro do Felipe Massa. Agora é o Sato quem vem ali atrás do Felipe Massa. O Massa é o 12º, o Sato é o 13º. Cuidado aí, Felipe, que ele joga o carro em cima, hein? Tadeu Schmidt, vamos lá. Galvão, a gente viu o Cristiano da Mata parando cedo nos boxes. Essa temperatura menos quente aqui no Bahrein é boa para a Toyota, que escolheu os pneus mais macios da Michelin. A Michelin trouxe 3 tipos de pneus para cá e a Toyota escolheu os pneus mais macios. Isso explica, Reginaldo, o fato da Toyota ter conseguido o 8º lugar no grid com o Panizzi e o 9º lugar com o Cristiano da Mata. A Toyota que não está bem. Muito pouco combustível, foram os primeiros a parar para reabastecimento e botaram pneus macios. Tá explicado aí. O Felipe Massa vai se sustentando ali na frente do Sato. Nós vamos com 22 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. E aí o Schumacher fazendo a segunda parada. Vamos ver quanto tempo ele fica parado. A vantagem dele para o Rubinho aumentou também, porque você se lembra que o Rubinho perdeu tempo. Schumacher ali, a equipe funciona como um relógio. Ele vem aí para a parte onde pode andar no pit, no limite de 100 km. Aí já pode acelerar. Acelera Schumacher para voltar, ele tem que respeitar aquela linha branca ali. Agora ele já pode se posicionar na... Ai. Essa saída de boxe é perigosa mesmo. Mas ele não cometeu nenhuma irregularidade. Porque ele só pode vir do lado externo da pista quando termina aquela linha branca. Eu acho que ela tinha que ser um pouco mais prolongada, Reginaldo. Você viu que ela favorece um acidente. É muito perigosa porque ela está bem em cima da curva. E aí, para um circuito que foi construído agora, não foi remodelado, não foi reformado, é um certo erro aí do engenheiro alemão, que é considerado o grande mestre dos desenhos de circuitos, depois de ter feito o da Malásia também. Hermann Tilke é o nome dele. O Ralf Schumacher, que estava ocupando a 8ª posição, vai para os boxes para a segunda parada dele. O Coulthard já fez a segunda parada, já fizeram também lá o Klein e o Baumgartner. O Schumacher. E olha, teve problema com o Ralf Schumacher. A TV não mostrou, a geração é dos organizadores. E 2 mecânicos se machucaram, vamos torcer para que não seja grave, porque quando o Ralf foi voltar, a bomba de combustível ficou presa no carro. Quer dizer, aí é culpa de quem tira aquela plaquinha da frente, né? Quem tira aquela plaquinha da frente para ele sair, se ainda estava espetada a bomba. Vamos ver se a gente tem alguma... Quer dizer, não, nós da Globo não temos como. Se a geradora das imagens, que é da organização do campeonato, é a FOM, né? Que é a Fórmula One Management, que é a administração da Fórmula 1, eles são responsáveis pela transmissão, não devem ter a recuperação, não deve ter a câmera, nada gravado desse problema do Ralf Schumacher. Mas fica a informação de que 2 mecânicos, olha o Mark Webber saindo. É um festival de saída, ficou interessante a corrida mesmo, porque botou dificuldade para os pilotos. Ficou muito legal. E bacana porque tem essa área de escape, você não vê ninguém bater, o piloto pode voltar. Muito interessante, muito legal. O Alonso está na 7ª volta, ele virou agora 1:30.9. Felipe Massa foi pro box. O Trulli também fez uma parada e voltou. O Trulli está bem posicionado. Está vendo aí
Rubens Barrichello é o primeiro, Montoya o segundo, Schumacher é o terceiro com uma parada a mais. A quarta posição é do Jason Button, o quinto é o Trulli. Era o Trulli, porque fez a segunda parada, vamos ver como é que ele volta. Depois Fisichella, depois Alonso, depois Coulthard, depois Sato, Felipe Massa na 10ª posição, voltando dos boxes. Cristiano da Mata tem a 13ª posição. O Rubinho virou agora 1:32.1, virou alto. O Montoya vai para o boxe, o Montoya. Ele tinha virado 1:31.8 e foi para os boxes o Montoya. Daqui a pouco vem Rubens Barrichello. Como você disse, Reginaldo, ele botou um pouquinho mais de combustível que o Schumacher. Deve ter coisa para 2 voltas a mais do que o Schumacher e não mais do que isso. Quando eu digo problema mesmo. Quando eu digo a história da plaquinha, é isso aí, você viu? Sai o carro no chão, sai o combustível, levanta aquela placa que está ali. O piloto só sai quando a placa é levantada. Olha só. Pronto, tá vendo? Então, às vezes, tem esse problema. Se saiu puxando a mangueira, é porque o cidadão da frente ali levantou a plaquinha antes que tivesse desconectado. Restando 31 das 57 voltas. É que a coisa é muito... Deixa eu tentar colocar certinho. A coisa é muito sincronizada. Quando o mecânico que está reabastecendo faz o movimento de puxar a mangueira, o outro já faz o movimento de levantar a placa. Deve ter acontecido isso e a mangueira não saiu. E vamos depois, o Tadeu vai correr atrás aí das informações, dos problemas com os mecânicos da Williams. E parece que a FOM, a organização da Fórmula 1 responsável pela geração, não tem mesmo essa imagem, porque não colocou. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Aí você tá vendo o Rubens Barrichello. 8.1 foi a parada do Schumacher. Vamos ver o Rubinho. Olha lá, tirou, levantou. 7.5, mais rápido. Aquela primeira com o problema foi 12.7. Rubinho vai voltar, daí vale acelerar. Cadê o Montoya? Rubinho vai voltando. Cadê o Montoya? É complicado essa saída aí, viu? Rubinho vai voltando. Aí é o seguinte, quem sai do box realmente tem que botar o olho no espelho do lado esquerdo e talvez frear como o Rubinho teve. Frear não, mas tirar o pé. O Schumacher foi para cima. Embora o carro que viesse, Galvão, seja um carro muito mais lento, que logo o Rubinho recupera a posição, como você viu, mas naquele momento não. Naquele momento ele vem na reta. Ele tá ali, se bem que ali ele já não está em velocidade, porque ele já jogou um monte de marcha para baixo e já está se preparando para fazer a primeira perna da curva ali. Mas também o carro está no limite do controle, porque ele está freio cravado e marcha para baixo. O carro está naquela hora que mais balança, está no fio da navalha. Aí você vai vendo o Rubinho, isso é antes da volta 27, eles estão na volta 28, ele voltou para a pista nesse momento, por isso na volta anterior, essa classificação é da volta anterior. Sempre que aparece ali a classificação, é da volta anterior, por isso ele aparece na frente do Schumacher. O Montoya na 3ª posição, o Trulli em 4º, o Jason Button em 5º, o 6º é Coulthard, vai conquistando boas posições o Coulthard, o 7º é Sato, o 8º é Mark Webber, o Alonso é 9º. Agora o Schumacher já completa a volta de número 28 em primeiro. Vamos ver a diferença exata dele para o Rubinho, quando o Rubinho for completar ali a volta. Aí você está vendo o Ralf Schumacher. 12.1. A diferença de Schumacher para Rubens Barrichello, que é o segundo colocado. E o Rubens Barrichello, 7.2 de vantagem para o Montoya. Aí o Cristiano lutando com a barata ali para não perder e controlou bem, apesar de ter travado ali os freios. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Reginaldo Leme, vamos aí na volta de número 29, num total de 57 voltas. Mas aí é a curiosidade, porque está sempre ali marcando quantas voltas restam. E com 28 voltas completadas, restam 29 voltas. Eles estão na volta de número 29. É a única hora que vai acontecer ali o número de voltas. O número de voltas completadas e o número de voltas que nós temos aí para o final. Já o Alonso aí para cima do Webber. Essa briga é boa. Esses dois têm uma briga pessoal. Quem será a próxima estrela da Fórmula 1?
Fernando Alonso ou Mark Webber? Ainda na última corrida fizemos uma brincadeira aqui, o Reginaldo votou no Alonso e eu votei no Mark Webber. Quer dizer, o Reginaldo saiu em vantagem, porque o Alonso é considerado estrela, mas nas últimas duas eu acabei me dando bem, porque o Mark Webber foi na dele e o Alonso fez um monte de besteira. Os dois ainda têm muito a provar, os dois têm talento. Eu sou mais o Alonso como piloto completo, mas concordo com você, ele está andando mais do que o carro, errou muitas vezes seguidas, mas, enfim, também não é um sujeito que já não tem mais o direito de errar, entendeu? Porque ainda é estrela há 1 ano e meio. E o Webber tem andado realmente muito bem e com o carro que parece que deu uma acertadinha agora. Aí restando 28 voltas agora com 29 voltas completadas. Sempre o Schumacher em primeiro, o Barrichello em segundo. O Montoya em terceiro, Trulli em quarto. Jason Button em quinto. O Coulthard em sexto, Sato em sétimo. Mark Webber é o oitavo. E o Alonso, que você vai no carro dele aí, é o nono. A 10ª posição é do Panis. Cristiano da Mata é 13º e Felipe Massa é 14º. Daqui a pouco tem o Esporte Espetacular. E no Esporte Espetacular tem a Copa do Mundo de Ginástica, Daiane dos Santos Saltos, ou dos Santos Ouros. Um dia pedi uma pesquisa, como é que vocês gostariam que eu chamasse a Daiane na Olimpíada, por exemplo? As duas sugestões, Daiane dos Santos Saltos ou Daiane dos Santos Ouros, com as medalhas de ouro que ela tem conquistado em etapas de Copa do Mundo, e vem com o brasileirinho aí. Coreografia da técnica da ginástica rítmica, da Bárbara Lafranc, fez uma coreografia do brasileirinho, tem sambadinha, tem de tudo. E a parte, olha só, a parte de acrobacia dela que é fenomenal, o impulso que ela tem. Tá bonita a briga aí. Tá bonita a briga do Mark Webber e do Alonso. Olha o Alonso, foi pra cima, tirou, botou de lado. Olha, o Mark Webber tá mudando demais de linha. Ele pode ter uma punição aí, ó. Ó, vem de novo. Ih, vem por dentro o Mark Webber. Tá bonito, amigo. Tá bonita a briga, Agora o Mark Webber tá mudando demais a linha, hein? E outra coisa é aquilo que eu digo, né? Como o Renault é um carro mais equilibrado, o Alonso vai em cima ali nas freadas, faz todo o misto muito próximo e chega na reta, a Jaguar dá até uma estilingada. Vamos esperar para ver o próximo ataque. E se no próximo ataque vier na câmera on-board, olha assim, agora cortamos, a imagem foi cortada para um plano normal. Vamos ver se vem on-board. Quando vier on-board não, vou deixar com você aí em casa, hein? Você vai pilotando junto com o Alonso, para ver se você consegue a ultrapassagem. Ou então se imagine no carro do Webber. Já não tem mais brincadeira. Webber errou. Já não tem mais brincadeira. Acabou a brincadeira. O Alonso foi embora. Fez a ultrapassagem o Alonso. Na volta de número 30, deixou o Mark Webber para trás. E agora a tendência é ele abrir, porque o Renault é mais carro do que a Jaguar. Diga, Tadeu Schmidt. Informação da Williams. Realmente o Ralf Schumacher saiu um pouquinho antes do que deveria no pit stop, mas foi apenas um mecânico que se machucou e não foi nada sério, foi apenas uma contusão, nada demais na coxa. Ele inclusive já participou do pit stop do Montoya logo depois. Você viu aí quando mudou 2 vezes de linha o Mark Webber, por isso a reclamação ali do Alonso. Essas são imagens recuperadas. Ficou para a direita a segunda perna, aí que dá a estilingada, ficou sem posição ali, estava na sujeira. O Alonso e o Mark Webber se deu bem, mas aí ele errou. Escorregou, espalhou aí. Espalhou. E na volta quase, né? E você viu onde foi, né? Na freada do fim de reta. Olha, deve ser complicado, amigo. O que já fiz? Até o Schumacher no treino fez isso. Não foi tão perto assim também, passou longe. Passou longe, mas tô dizendo, essa monte de marcha que tem que jogar para baixo ali, indo no freio com força, fica complicado. Bom, você viu o Coulthard e aí você tá vendo o Sato. Tá soltando ali aquela parte que fecha a linha do aerofólio ali em cima, a vareta de cima ali do aerofólio. Por enquanto nenhum problema, se soltar mais da metade daquilo, ele vai ser obrigado a parar, porque corre risco o piloto que está atrás, né? Refeitas as diferenças, Galvão, o Schumacher 10,3 à frente do Barrichello, todos eles agora virando na casa de 31,6 o Schumacher, 31,6 o Barrichello. O Montoya virou em 30, só que nessa agora virou alto, 32,4. O Montoya está 10,6 atrás. E o que eu queria dizer é o seguinte, que com todos os percalços, todos os problemas, a gente sabe que o Montoya está com um contrato assinado para a McLaren, tem briga com o Ralf Schumacher, os dois não se dão de jeito nenhum.
Mas com tudo isso, o Montoya está se dando melhor no campeonato, né? Ponto nas 2 provas disputadas até agora, está em terceiro nessa, quer dizer, pode ir para o pódio de novo, seria o segundo pódio, tem 12 pontos e o Ralf tem apenas 5. E aí o toque do Ralf, tá vendo? Do Ralf com o Fisichella. O Fisichella fazia uma bela corrida e agora ficou para trás. E ficou junto do Felipe Massa. O Massa que levou vantagem em cima dele, inclusive marcou ponto na corrida da Malásia. E aí a briga do Coulter com o Sato. O Coulter é o 6º colocado, o Sato é o 7º colocado, a BAR. Que rendimento. Ah, vão se tocar, vão se tocar. Esse japonês se mete onde ele achar que deve entrar mesmo. Ele não quer saber. Ele foi por fora ali. Ele foi por fora, lá o aplauso, ó. Ele foi por fora e não bateu porque o Coulter recolheu para não ficar na corrida. Ele vai jogando o carro. Ele não quer saber, ele vai jogando o carro e quem estiver junto dele que se vire. E ele está aí na 6ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, viver sem fronteiras. A bem da verdade não é que ele foi por fora, né? Ele fez a ultrapassagem. Segunda, porque eles ficaram lado a lado, né? Ele fez a ultrapassagem ali, onde tem que arriscar. Olha lá. O Coulter, quando viu, ele tá. Foi bonito, hein? Quer saber de uma coisa? Foi bonita a ultrapassagem do Sato. Foi bonita. Essa curva essa chegada da reta mais longa da Fórmula 1, de 1.090 metros, para essa curva travada, é o grande barato da temporada até aqui. É a grande novidade da Fórmula 1. As melhores coisas esse ano aconteceram nessa curva. É verdade. E no momento em que o piloto entra na curva, depois que ele tira o pé do freio, ele tem que botar potência e o carro tem que ter tração para sair direitinho. E a BAR sai muito melhor que a McLaren. A McLaren está numa situação que eu nunca vi desde que eu cubro a Fórmula 1. Porque faz tempo. Nos anos 70, no começo dos anos 70, a McLaren ainda não era a grande McLaren, mas já era uma equipe pretendida pelos melhores pilotos, porque todo mundo apostava no potencial dela. Agora está nessa situação. E quando eu brinco com isso, quando o Reginaldo, desde que eu cubro a Fórmula 1, eu digo faz tempo, isso é uma coisa para nós de muito orgulho. Você completar 30 anos, por exemplo, cobrindo esse esporte fantástico, o Reginaldo já 32 e eu completando 30. É uma vida. E aí tem história para contar, né? Tem poeira para baixar, mas tem história para contar. Restando 23 voltas de um total de 57. E já que estamos falando em tempo, Reginaldo, o que acontece nessa freada era aquilo que era tão comum na Fórmula 1, que é a disputa da freada, quem freia depois para fazer a ultrapassagem, e que a Fórmula 1 perdeu um pouco isso com esses freios absurdos que você freia já dentro da curva. Então essa curva tão travada no final da reta está devolvendo isso. Quantas ultrapassagens nós tivemos? Esse carro aí é o carro do Rubinho. Nós estamos no carro do Rubinho. Ali não é o Schumacher na frente dele, não. É uma Jordan na frente dele, porque o Schumacher está 12 segundos. É o Pantano que está como retardatário aí. E aí você está vendo lá o contagiro. E aí ele vai, parece que está passeando na pista, ó. E vai, puxa para aqui, puxa para ali. Essa incrível Ferrari que dá ao Schumacher e ao Rubinho a possibilidade de darem show em cada prova. Já passamos da volta de número 34, vamos na volta de número 35. O Schumacher acaba de completar a volta de número 35, por isso restam 22 voltas para o final. Ele virou em 1:31:4 e você vai de carona no carro de Ralf Schumacher. Está lá o Ralf Schumacher que tem o Olivier Panis ali à frente dele. Olha a diferença, ó. Você viu o Rubinho, né? Agora olha a diferença, como trabalha. Também é muito estável, também é fantástico. É uma outra Fórmula 1 diferente de quando a gente teve as primeiras imagens de câmera on-board, quando tinha o inesquecível Ayrton Senna, como ele vinha trabalhando no volante. Você está vendo aí o Ralf Schumacher para cima do Olivier Panis.
Olívio Paris é o 10º colocado, Ralf Schumacher é o 11º. Atrás dele está o Cristiano da Mata em 12º e o Felipe Massa vem na 14ª posição e Rubens Barrichello é o 2º, tem à frente dele apenas o Michael Schumacher. Globo a gente se vê por aqui. Chevrolet Zafira Flex Power. Cabe tudo, cabem todos. E aí você viu o carro do Ralf, a equipe do Ralf. Os 8 primeiros, todo mundo com 2 paradas. Aliás, todo mundo na pista com 2 paradas. Mas só agora o Heidfeld fez a segunda. Ele que parou bem mais tarde que todo mundo, na primeira e na segunda. Ele tem a 16ª posição, o Heidfeld. E o Ralf vai para cima do Paris. Muitas brigas. Não tem briga lá na frente, porque o Schumacher leva 12 segundos e meio de vantagem para Rubens Barrichello. E o Rubinho leva mais de 11 segundos de vantagem para o Montoya. Aí as diferenças são grandes, porque a partir daí o Trulli está só 2,8 atrás do Montoya. 2,3 agora, porque não virou bem o Montoya não. Tanto que a diferença do Rubinho para o Montoya subiu de 11,1 para 11,8. E a diferença do Montoya para o Trulli caiu de 2,8 para 2,3. E depois o Jason Button, que é o 5º, vem 3 segundos atrás do Trulli. Aí já há uma diferença muito grande. Aí depois já é outra corrida para o Takuma Sato, que vem na 6ª posição, tendo o Coulthard ali atrás dele. Esse que você está vendo é o Ralf Schumacher, que é o 11º colocado. O Montoya, ele também consegue fazer ele tem um bom ritmo de corrida em determinados momentos após o pit stop. Agora já não é, por exemplo, ele já cai bastante em relação à Ferrari, tanto que ele vai ser ameaçado daqui a pouquinho pelo Trulli. A diferença estava em 7, veio caindo, agora já está em 2,3. E com isso o Trulli tem ali a 4ª posição, que dá para ele 5 pontos. E o Alonso está marcando 1 ponto só. Quer dizer, o Trulli estaria passando a briga pessoal dele com o Alonso. O Pierre de Pasquier está coçando a cabeça ali, o responsável pelos pneus Michelin. E o Patrick Head saiu da frente da televisão porque repete-se a história do rendimento do pneu Michelin. Logo na volta, quando ele volta, quando ele volta do abastecimento, ele tem aí 3, 4 voltas muito rápidas, depois cai demais o rendimento do pneu Michelin. E aí você viu o de Pasquier coçando a cabeça ali, o Patrick Head andando irritado. E parece que realmente a Bridgestone pode não ser tão rápido o pneu quando a pista está quente, mas tem um rendimento mais retilíneo, mais estável. Aí quem vai para o box? Restando 20 voltas, você vai vendo a BR indo para o box. O Sato ali parando. Ajeitaram lá ali a vareta ali de trás, de cima do aerofólio, da asa traseira. E com isso o Sato vai voltando. Quando ele entrou, ele tinha a 6ª posição. Daqui a pouquinho, esporte espetacular, a Copa do Mundo de ginástica, uma performance fantástica, tá certo? Alguns dos principais nomes não vieram, mas é muito bom ver o Brasil ganhando medalha e é muito bom ver o trabalho que está sendo realizado na ginástica brasileira. Um trabalho sério, um exemplo de como se aplicar a verba recebida, com presença dos dirigentes ali, o trabalho que é realizado, um centro de excelência de treinamento na cidade de Curitiba para ginástica artística, um centro de excelência de treinamento para ginástica rítmica que é em Londrina, as 2 cidades no Paraná, um trabalho colhendo resultados fantásticos, excepcionais, de parabéns à Confederação Brasileira de Ginástica, é um trabalho bonito que serve de exemplo. Serve de exemplo para outras confederações, inclusive para de automobilismo. Então nós vamos ter daqui a pouco o Daiane dos Santos, e que é uma emoção a mais.
E são esportes que vem mostrando, o iatismo que já é de primeiríssima linha, o judô que é de primeiríssima linha, a ginástica que vem de primeiríssima linha, o que nós temos no voleibol em todas as categorias, masculino e feminino, na quadra e na praia, o hipismo, que a equipe vai completa, ganhou o recurso que tinha, o Brasil vai completa para as Olimpíadas, vamos ter uma participação boa do Brasil nas Olimpíadas e fica provado, quando se aplica o dinheiro direito, quando se trabalha direito, o resultado vem, porque o talento do brasileiro para o esporte é inquestionável. Daqui a pouco tem Daiane dos Santos Saltos ou dos Santos Ouros. Vamos acompanhar já no Esporte Espetacular. Schumacher é o primeiro, restando 18 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Aí vem Montoya para a parada dele, Reginaldo. Ele para dessa vez antes das Ferraris. Invertida a ordem aí. Já fez também a terceira parada o Trulli. Já fez também a terceira parada o Mark Webber. Já fez a terceira parada o Sato. E já fez a terceira parada o Cristiano da Mata e também o Olivier Panis. Você viu a câmera colocada no capacete de um mecânico. Bonita imagem. Agora quando ele passar dos 100 km, que ele acelerar, a tampa fecha sozinha ali. Da bomba de combustível ali. E vai voltando o Montoya. E a classificação do campeonato, que tem o Schumacher com 20 pontos, o Barrichello com 13, tem o Montoya com 12 e o Ralf Schumacher tem apenas 5. Quer dizer, nessa briga pessoal aí, o Montoya vai levando grande vantagem. Hoje, por exemplo, ele está ali marcando 6 pontos e o Ralf Schumacher, por enquanto, não está marcando nada porque tem a 9ª posição. Olha como passa lá. O Trulli como passa e vai embora. Vamos lá, pega a carona aí. Vai com o Trulli aí. Tocada forte do italiano Jarno Trulli. Vai com ele. Repare ali os dedos da mão direita, como vai trocando e jogando as marchas para cima. É um show, é um espetáculo, é a Fórmula 1. Abrindo uma nova fronteira, chegando ao mundo árabe. Esse gênio da organização esportiva chamado Bernie Eccleston. Dá mais um show e leva a Fórmula 1 para uma pista magnífica. Aí Jenson Button parando. E apesar dos erros e das dificuldades ali na pista de tráfego, o Alonso está em sexto e vai ainda se aproximando do companheiro dele, o Trulli. Se bem que o Trulli já tem, o Trulli é verdade, o Trulli já tem a terceira parada. O Alonso e o Ralf Schumacher ganharam 3 posições agora com as paradas. E acredito que eles tenham mudado a estratégia do Montoya, que fez a terceira parada, antecipou a terceira parada, em função do Trulli, que estava se aproximando demais do Montoya. Não é em relação a buscar as Ferraris, mas sim em relação ao Trulli. O Jenson Button, você viu ali quando ele tinha feito a parada, depois ele vai se reposicionar em relação ao Trulli. Daqui a pouquinho, Copa do Mundo de Ginástica, vem aí o Esporte Espetacular às 3 da tarde. Tem Fausto Silva, direto de São Paulo, dos estúdios da Globo em São Paulo. E Schumacher, sempre o Schumacher sendo a primeira Ferrari a parar. Muitas atrações no Fausto Silva, que vai das 3 às 4. Aí depois vem as semifinais dos campeonatos estaduais, futebol ao vivo, emoção na Globo. E volta depois o Fausto Silva. Aí o Schumacher, 7,6. Um relógio, a Ferrari, trabalhando também ali nos boxes. Você vê ali como o Rubinho vem todo bolado ali. E o Schumacher vai sair ali agora. O Rubinho tem 3 carros ali para se livrar. E o Schumacher vai voltar ali atrás do Cristiano da Mata, quer dizer, não atrás dele, porque já tinha volta de vantagem em cima do Cristiano da Mata. Nesse momento o Cristiano tirou a volta que o Schumacher tinha em cima dele, restando 16 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, essa é a nova. Nas 2 últimas voltas, o Schumacher virou um 30,9 e o Rubinho virou um 31,6. Claro que o Rubinho estava com muito tráfego ali. Aí a diferença aí você está vendo o Rubens Barrichello. Isso antes da parada do Schumacher, né? A gente tem
a informação aqui. Curiosamente, hoje tem muito atraso. Só agora vai sendo dada a informação visual de computador da parada do Jason Button, que já aconteceu faz uns 3 minutos ou 4. A gente tem que ir meio aqui no voo cego e no olho do que tá na pista. Vai mal não, vambora. Aí o Rubinho. Aí tá o Rubinho na pista, ele que nesse momento é o líder. Você vê o Felipe Massa ali atrás e o Schumacher vem ali, ó. A vantagem do Rubinho pro Schumacher é essa aí, que vai ser tirada evidentemente quando o Rubinho fizer a terceira parada. Restando 15 voltas. 12,7 a vantagem do Rubens Barrichello para o Schumacher. A nossa informação de computador está com 2 voltas de atraso. Ela vai mais ou menos se inverter, vai ficar esses 12, entre 12 e 13 a favor do Schumacher. Você está vendo o Rubinho exatamente, vai se inverter. É o tempo então, já na primeira corrida já se chega à conclusão que 24 a 25 segundos é o que perde na realidade entre desaceleração, entrada de boxe, parada de boxe, saída de boxe, até que você busca aceleração de novo. Ou seja, é uma entrada bem rápida, é um pit stop bem rápido. Em algumas pistas chega a se perder 30 segundos no total. Daí as 3 paradas, evidentemente, ninguém está inventando nada nesse momento. 42 voltas completadas, o Rubinho vai passar para completar 43 voltas. E deve ir o Rubinho para o box, né? Deve ir o Rubinho para o box. Está pronta a equipe Ferrari. E lá vai ele, ó. E lá vai ele para o box. Aí ele tem que trazer por 100 km. Já melhorou muito, porque até a última temporada era de 80 km a velocidade nos boxes. Trabalha certo, você viu que o Schumacher foi 7,6. Felipe Massa vai para o box também. Tira 6,9. Ele ganhou 7 décimos nessa parada e ganhou praticamente 1 segundo na parada anterior. Então o Rubinho deve voltar aí, teoricamente, 11 segundos atrás do Schumacher. É o melhor pit stop da corrida, aliás, já foi assim também na Malásia. O problema é aquele primeiro em que ele acabou perdendo 12,7. Esse foi 6,9. Daquele ele teve em relação ao Schumacher 5 segundos. Então se ele está 11 atrás, na realidade o Schumacher abriu aí 5 a 6 segundos. Nessas 43 voltas completadas no total de 57. Você vai vendo quem tem 3 paradas, quem tem 2 paradas. O Fisichella, por exemplo, tem 2 paradas e o Heidfeld tem 2 paradas. Um carro da Sauber e o outro carro da Jordan. E o Bruni, que está muitas voltas atrás, está 2 voltas atrás, o Bruni está 5 voltas atrás do líder, 2 voltas atrás do penúltimo colocado. E a situação da McLaren é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que só o Raikkonen está fora da prova. De todo mundo que largou, só o Raikkonen está fora da prova. É verdade, é importante essa curiosidade. 19 carros dos 20 que largaram, 19 carros na prova. Se é que você está 5 voltas atrás, tá na mesma prova, né? Mas está na corrida. O Bruni tá... bom, pode estar em outra. O Bruni está em outra. Está 5 voltas atrás do líder. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. A equipe Williams fica pronta nos boxes para a parada do Ralf Schumacher. 44 voltas completadas. E agora o computador tá mais lento que a Minardi. Agora está 3 voltas atrás. Daqui a pouco ele empata com a Minardi. Fica 5 voltas atrás igual a Minardi. Aí você vai vendo o Alonso. Vamos dar uma posicionada. Vamos dar todas as posições aí. Vamos lá. Schumacher é o primeiro e tem de vantagem neste momento. Ele leva 10,8 de vantagem para Barrichello. Barrichello é o segundo e leva de vantagem para Montoya 22 segundos. Quer dizer, fechou a volta agora. Ele está 11,9 na frente do Montoya, que está 22 atrás do Schumacher. O quarto é Jason Button. O quinto colocado neste momento, com 44 voltas completadas, é Trulli. O sexto colocado é Ralf Schumacher, que está na... Você vai acompanhando agora aí. O sétimo é Sato, o oitavo é Alonso.
São os 8 mais bem colocados, aqueles que estão marcando pontos. O 9º é o Coulthard. O 10º é Fisichella. E foi para a parada o Fisichella. Vamos ver quem vai para a 10ª posição. Tem Mark Webber e tem Felipe Massa ali brigando por essa 10ª posição. Mas o Felipe Massa vai ter que fazer uma terceira parada que o Fisichella está fazendo agora. Felipe Massa já fez a parada. A gente vai na informação que vem de lá, está na 14ª posição. E vamos ver o Cristiano da Mata, qual é a posição do Cristiano da Mata. A Toyota não pode fazer milagre. O Cristiano da Mata é o 12º. Em relação ao companheiro dele, Olivier Panis. O Panis é o 11º, o Cristiano da Mata é o 12º. E o Alonso já tem, então, aí a 8ª posição, marcando um pontinho. E não pode fazer muito mais do que isso. Restando 12 voltas para o final. 45 voltas completadas. Vem já aí o esporte espetacular. Copa do Mundo de ginástica. Agora recuperamos. O computador andou mais que a Minardi. Agora está na volta certa, com 45 voltas completadas. Aí você tem a vantagem do Montoya, o Jenson Button, que é de 3,5. O Montoya, que é o 3º colocado, e o Jenson Button, que vem na 4ª posição. Então agora vamos lá. Schumacher tem 9 segundos e 1 de vantagem para Barrichello, que tem 14,3 de vantagem para Montoya, que tem 3,5 de vantagem para Jenson Button, que tem 6,8 de vantagem para o Trulli, que leva 20,6 para o Ralf Schumacher. Levava, porque o Schumacher está parando para fazer reabastecimento. O Ralf Schumacher saiu do box agora, quer dizer, vai perder posição. O Sato deve ir para essa 6ª posição e o Fernando Alonso vai ganhar a 7ª posição. E até o Coulthard vai ganhar a 8ª posição, restabelecendo-se aqueles 8 que marcam pontos. Aí você vai vendo o Montoya e como o Jenson Button vem se aproximando dele ali. Olha só, o Montoya passou e aí vem o Jenson Button. É a briga que nós vamos ter nessas 11 voltas que restam neste animado e muito bom Grande Prêmio do Bahrein. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Alonso ali, perdendo o ponto de freada. Agora travou para tentar recuperar a posição em cima do Sato. Continua andando mais do que o carro, Alonso. E o Schumacher começou a administrar bem cedo essa corrida, tanto que o Rubinho diminuiu a diferença, diminuiu dos 10 segundos. O Montoya não vira bem. E o Button pode ameaçar o Montoya, como disse o Galvão. Antes era o Trulli, agora é o Button, porque o Trulli deu uma erradinha, ficou para trás, e o Button que está mais perto do Montoya, 3 segundos. Ficou na 5ª posição o Trulli, o 6º é Sato, o 7º é Alonso, o 8º é o Coulthard, como a gente adiantava, no momento em que o Ralf Schumacher parou. Nas duas primeiras... parando a Minardi. Nas 2 primeiras corridas, 9 pilotos marcaram pontos. E agora, nessa, a única diferença dessa agora seria o Sato. Então seriam 10 a marcar pontos no campeonato. Restando 10 voltas para o final e hoje tem paredão. Meu amigo Pedro Bial vai comandar mais um paredão. E vão estar no paredão a Cida e a Juliana. Quem é que você quer que fique para a final? Para a grande final na terça-feira com o Thiago. Já que o Thiago se garantiu para a final. E hoje tem paredão. Tem Juliana e Cida, Pedro Bial. Vem aí com o Big Brother. Hoje tem paredão e o paredão final. A grande decisão fica para terça-feira. Restando menos de 10 voltas. Se você está esperando alguma resposta sobre os 2 incidentes, aquele do Sato com o Ralf e do Rubens Barrichello com o Trulli, a informação que veio era realmente que seria depois da prova. Essa foi a informação que apareceu, que estava sob investigação e que seria depois da prova. Aí o Baumgart abandonou ali. Você vai vendo o Felipe Massa passando. Naquele trecho tem bandeira amarela. Aí é proibido ultrapassagem. Essa bandeira amarela nesse trecho significa que no trecho que está sob bandeira amarela é proibida a ultrapassagem. 9 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui.
Petrobras, o desafio é a nossa energia. Reginaldo Leme, o Schumacher vai caminhando para 100% de aproveitamento, para a terceira vitória em 3 corridas. E o Rubinho para fazer o segundo pódio em 3 corridas. Ele chegou em quarto na Austrália, foi infeliz na escolha dos pneus, isso acontece realmente. Ele apostou no calor e a temperatura baixou, ele foi infeliz na escolha dos pneus, chegou em quarto. Hoje ele faz outra corrida correta aí na segunda posição, tem muita vantagem para o Montoya. E o Jason Button foi para cima do Montoya. Ele vai ter que se virar para segurar essa posição aí. E vai ser difícil segurar essa posição. Não, o Montoya já não tem carro para segurar essa posição. E o Button tem muito carro. Poderá repetir o pódio que ele fez na Malásia. O Button já marcou ponto nas 2 corridas. E essa informação, informação de gente que tá com a bandeira amarela, tiraram a bandeira amarela. Não foi nada, errou o Jason Button. Tomou o X, espalhou, mas daí ficou para trás o Montoya. Ficou e ficou. O Montoya vai ficar ficou e ficou de uma vez, olha lá. Ficou de uma vez o Montoya. Vai ali meio que se arrastando na pista o Montoya. Pode não ter entrado uma marcha, pode ter acontecido alguma coisa, mas ficou muito para trás e já vai ser atacado pelo Trulli. Já vai ser atacado pelo Trulli, restando 8 voltas para o final. Vai garantindo lugar no pódio o Jason Button. E vai para o segundo pódio seguido, segundo pódio da carreira, o segundo pódio da BAR, que é a grande equipe em ascensão realmente. Uma equipe que estava se arrastando na última temporada. Quer dizer, em 2 corridas ela repetiria o que a equipe conseguiu durante 5 anos com o Villeneuve, que foi 2 pódios. Olha lá, vai o Trulli também, porque o Montoya não tem carro para segurar posição nenhuma. O Montoya não tem o que fazer, ó. Não tem o que fazer, os carros vão passando. Ou o rendimento do motor BMW foi embora, ou então nem pneu, porque ali foi na reta, quer dizer, ele não perdeu marcha, o rendimento do motor caiu porque ele virou agora 1,41. Ele foi, por exemplo, 10 segundos, ponto 3 mais lento do que a volta do Schumacher. Isso restando 8 voltas para o final. E tem briga pelo pódio, não está nada garantido. Aí você está vendo é Sato e Alonso. Essa briga vale aí. O Sato e Alonso a 6ª posição. É o Alonso tentando se recuperar e vai para cima do Sato. Repetindo, fora Schumacher e fora Rubinho, a corrida é excepcional como briga por posições. Claro que é fantástico para os dois, que vão lá com a competência estabelecida da Ferrari, liderando com tranquilidade. Olha o Alonso como vem. Galvão. Um segundinho, Tadeu, vamos ver essa briga aqui. Olha o Alonso como vem para cima do Sato. Ele ainda vai ter retardatários ali na frente. E o Alonso vem e quer, porque quer essa 6ª posição. E aí, se ele fizer 6º com o Trulli na 5ª posição, aí ele vai conseguir permanecer na frente do Trulli. O Trulli vai para a 4ª posição, levando vantagem em cima do Montoya. Aí a bandeira azul que é mostrada para Jordan, que está ali à frente. Não é para o Sato, porque o Sato está brigando por posição. Ele tem mais é que se defender ali do ataque do Alonso. Abriu lá o carro da Jordan, do Pantano. Freada ali na areia, tem muita areia já na pista. Fica perigosa a pista, vamos ver no fim da reta. Motor Honda contra motor Renault. Já nós vamos com a informação do Tadeu. Olha, Galvão, aí não tem a menor chance, porque o que falta para a Renault ainda é motor este ano. Se der motor para esse carro, amigo, vai ser um foguete. Se der motor para esse carro, vai ser um foguete. Tadeu, diga lá. Galvão, você falava... Diga, Tadeu. Oi, Galvão. O Schumacher, ele O Schumacher é dono de quase todos os recordes, já teve temporada que ele começou vencendo as 4 primeiras provas da temporada, em 94, mas naquele ano o Senna fazia quase todas as poles, até o acidente fatal dele. Este ano, esse início de temporada, é o melhor início, mais perfeito, aquele em que o Schumacher é mais soberano. Ele conseguiu as 3 poles, está partindo para a 3ª vitória e, como o Reginaldo falou, só não liderou quando parou para fazer o reabastecimento. E o Coulthard tem problema aí.
Coulthard abandonou, ele chegou a passar pelo box. A equipe não estava esperando. Ele parou ali, botaram a mangueira de ar comprimido, não teve jeito. Então, deve ser problema de motor também. Vai abandonando aí o Coulthard, cedendo a 8ª posição para o Ralf Schumacher. Com isso, o Ralf consegue um pontinho aí que ele estava buscando na pista, mas não estava tão fácil. E realmente, se a corrida terminar com essa posição, o Schumacher terá então, num total de 171 voltas disputadas no ano, liderado 165. É uma brincadeira. Vale uma correção, Galvão. Eu disse até na primeira corrida do ano que em 14 vezes o piloto que tivesse ganho as 2 primeiras corridas do ano tinha sido também campeão naquele ano. Não é bem assim, é quase isso. Foram 11 vezes, na verdade, porque em 4 vezes isso falhou. Em 73 com o Emerson, que ganhou na Argentina e Brasil, e o campeão foi o Stewart. Em 76 com o Niki Lauda, que ganhou no Brasil e África do Sul, e o campeão foi o James Hunt por 1 ponto. Em 79, o Laffite começou o ano ganhando tudo, venceu a Argentina, venceu o Brasil, o campeão foi o Scheckter, o Laffite terminou só em 4º naquele ano. E em 82 a coisa se repetiu com Alain Prost, que venceu na África do Sul e Brasil e terminou só em 4º. Com o campeão foi o Keck Rosberg, ganhando uma corrida só. Tá bom, mas e 3? Agora, isso que eu ia dizer. 3, isso nunca aconteceu mesmo. Pode virar seu livro do avesso aí que você não vai achar. O Damon Hill ganhou as 3 primeiras e foi campeão em 96. O Schumacher ganhou as 4 primeiras em 94, foi campeão. Schumacher ganhou as 3 primeiras em 2000 e foi campeão. E o Nigel Mansell ganhou as 5 primeiras em 92 e foi até agora o campeão mais antecipado, o campeão mais cedo da história. Você vê aí bandeira amarela, alguém pegou o pino ali que limita a passagem dos carros aí nesse extra, e restando 5 voltas para o final. A vantagem de Schumacher para Rubinho é de 11 segundos. Do Rubinho para o Jason Button de 21,7. Do Jason Button para o Trulli de 4,9. O Trulli tenta se aproximar. O Montoya tem a 5ª posição. E ó, se bobear até acabar a corrida, ele perde a 5ª posição para o Sato, perde a 6ª para o Alonso, porque o Sato está 5,5 segundos atrás dele. E ele está virando 1,42. O Montoya periga não marcar nem ponto. Está se arrastando na pista, periga não marcar nem ponto. Perder essas posições para o Sato, para o Alonso e para o Ralf Schumacher. Perder todas essas posições. Como você não vê nenhum sinal de problema de motor, certamente é câmbio. Deve ter perdido marcha. Já perdeu mais uma posição e vai perder outra agora. Tá aí, acabou de perder aí a 5ª posição para o Sato e vai perder agora a 6ª posição para o Alonso. Já perdeu a 6ª posição, não é pneu porque ele não tem rendimento. Não, ele deve estar numa marcha alta, não a 6ª, mas numa marcha alta, que em reta ele anda mais ou menos, em curva ele vai perdendo. Não sei nem se é isso, pode ser, essa altura é tentar adivinhar, mas o indício parece ser realmente que perdeu marcha, ou então o motor está funcionando a meio pano. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, viver sem fronteiras. Restando menos de 4 voltas para o final. Aí, Reginaldo, você matou a charada. Ficou travado na reta com 6ª marcha. Por isso é que ele quase passou lá, ficou só no freio não ter marcha para baixo, ficou na 6ª marcha, então ele vai levando do jeito que dá. E nesse momento é o 7º colocado e vai perder a 7ª posição também para o Ralf Schumacher. Na verdade... E talvez não perca para o Mark Webber, porque vem muito longe, mas também nem sei. Do jeito que ele está andando lento, agora ele virou 1,44. Mas ele está passeando na pista. Vai perder para o companheiro de equipe dele também. Na verdade, eu pensei numa 5ª marcha, porque eu estava esperando o carro em reta, e em reta ele não andou tudo que podia. Mas aí, é claro, tem uma explicação também, porque ele não saiu forte depois das curvas, então não dá tempo de, com a 6ª marcha apenas, ele alcançar o giro todo do motor. Quer ver uma coisa? Se ele fizer um ponto, ele tem 12 e vai para 13. O Jason Button tem 9 pontos e vai marcar aí 6 pontos, vai para 15. Ele vai perder a 3ª posição do campeonato e a BAR vai colocar um piloto em 3º no campeonato depois de 3 corridas. Essa inversão é importante no campeonato. Galvão,
E o Trulli encosta no Alonso, os dois ficam com 11 pontos no momento, nesse resultado. Que é bonita a briga. Diga, Tadeu. Então a situação do Montoya é que o carro dele realmente está piorando, viu, Galvão? Porque eu acabei de falar com o pessoal da Williams, eles sabiam que existia o problema, não poderiam falar pra gente, claro, mas acreditavam que ele poderia manter o ritmo, poderia chegar ao fim da corrida, mantendo as posições sem perder mais posições. Por enquanto ele está em 8º, marcando o último pontinho que lhe resta, se conseguir levar o carro até o final. Restando 2 voltas e meia. Vamos lá com o Schumacher, no finalzinho da prova. Restando 2 voltas e meia. Mas 2 voltas agora. Ele vira 1,44. O Webber, que está em 9º, vira 1,33. Ele tem exatamente 30 segundos de vantagem para o Webber. E já caiu para 19. Não vai marcar ponto nenhum o Montoya. Não vai marcar ponto nenhum. Vai perder a 8ª posição ainda para o Mark Webber. Vai perder a 8ª posição para o Mark Webber. E a Jaguar vai conseguir marcar um pontinho. Olha só o Patrick Head. Tá brabo ali, você viu como chegou a 330 o Rubinho, 332 o Ralf. É velocidade para ninguém botar defeito. Como fantástica também foi a performance dos carros da Stock Car no último domingo, chegando a 261, 262 em Curitiba. Para turismo, o turismo no Brasil é fantástico. Aí você vê o Schumacher colocando uma volta no Montoya. E restam 12 segundos de vantagem do Montoya para o Mark Webber para que ele consiga marcar um pontinho. Vale o esforço, vale aí o profissionalismo do Montoya tentando marcar um ponto. Salvar pelo menos um ponto no campeonato. Quando o Schumacher passar na linha dos boxes, nós teremos a última volta. Quando ele passar por lá, serão os últimos 5.411 metros para mais uma vitória do Schumacher. Já perdi a conta. E que vitória será essa? Aí o Schumacher, uma volta para o final, 5.411 metros. Lá vem o Schumi. Ele chegou no ano com 70 vitórias completadas no final de 2003 e ele vem para a 73ª vitória. Impressionante, 73 vitórias. Lá vem o Schumacher para 100% de aproveitamento. Vem administrando a vantagem. 1 minuto 33 segundos, 753 milésimos. A volta do Schumacher, a volta de número 56. O Rubinho virou um 31.563, está 9 segundos, ponto 9 atrás. Jason Button vai ser o terceiro, porque leva mais de 5 segundos de vantagem para o Trulli, que é o quarto. O Sato é o quinto, o Alonso é o sexto, o Schumacher é o sétimo. O Ralf Schumacher e o Montoya ainda vem segurando ali, tentando segurar essa 8ª posição, mas o Mark Webber vai tomar a 8ª posição dele. Não vai marcar nem um pontinho o Montoya. Ele que tinha o terceiro lugar garantido até... Aí vem o Schumacher. Aí vem o Schumacher, ganha na beira-mar, ganha na montanha, ganha no deserto, ganha em tudo que é lugar. Botou pista, é pra ele mesmo. Lá vem o Schumacher para ganhar. Apontou na reta, lá vem o Schumacher, é mais uma festa da Ferrari. E ele tira o pé pro Rubinho, chega bem pertinho, passou Schumacher e o Rubinho tem que parar atrás dele, porque senão ganha a corrida. Os dois chegam pertinho, pertinho, pertinho. E o Mark Webber ali é o 8º colocado, porque passou o Montoya. Aí a festa do Schumacher, dá o sinal para o Rubinho, Rubinho em segundo. 1.3 a diferença, que a bandeira estava um pouquinho antes ali. Chegaram juntos. Festa da BAR, festa da BAR. Jason Button fechando em terceiro, Trulli é o quarto. Schumacher o primeiro, Barrichello o segundo. Jason Button em terceiro, o Trulli em quarto. O quinto colocado vai ser o Sato. E olha o Montoya se arrastando ali, que pecado, que maldade com o Montoya. Não conseguiu nem chegar na 8ª posição. Acabou sendo o Mark Webber o 8º, o Panis foi o 9º, Cristiano D'Amato o 10º, Fisichella o 11º, Felipe Massa o 12º. Vitória de Schumacher mais uma, são 73. E o Rubinho mais uma vez em segundo e mais uma dobradinha da Ferrari. Só da Ferrari o Montoya, tristeza aí do Montoya, que tinha um lugar no pódio garantido e não conseguiu nenhum ponto. Voltamos já com mais uma festa da Ferrari, mais uma festa deste incrível Michael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos no exato instante em que Schumacher e Barrichello se cumprimentam. Mais uma vez, missão cumprida.
Schumacher em primeiro, Rubinho em segundo e muita festa de Jenson Button. Chegando ali na terceira posição. Schumacher vai lá. Vai lá cumprimentar o Jenson Button. O Schumacher vai para 30 pontos, o Barrichello para 19. O Jenson Button vai para 15. O Rubinho faz 8 pontos, vai para 21. Eu estou na contagem antiga, que o segundo eram 6 pontos. Obrigado, Reginaldo. É que eu ainda não me acostumei com essa história do vice-primeiro. E outro dia disseram que eu falei besteira quando eu disse o vice-primeiro. Isso é uma brincadeira que a gente faz, que eles criaram um vice-primeiro. Entre o primeiro e o segundo colocaram um posicionamento aí, por isso os 8 pontos. Antes eram 10 pontos para o primeiro, 6 pontos para o segundo, agora são 10, 8 e 6. Então o Schumacher tem 30, o Rubinho tem 21, Jenson Button tem 15, o Montoya tem 12, depois Alonso Trulli vem com 11 e o Ralf Schumacher vem com 7. Você soma 7 com 12 dá 19. Você soma 15 pontos do Jenson Button com os 4 que o Sato marcou hoje, vai para os mesmos 19 pontos, amigo. E a Renault tem 22, quer dizer, a Ferrari tem 51, a Renault tem 22 e depois vem o Williams dividindo com o BAR. A Williams numa posição que não esperava e a McLaren só tem 4 pontinhos. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. E uma imagem aí diferente, Reginaldo. Os pilotos foram para a pesagem numa sala, normalmente não é mostrada, eles vão direto para o pódio e nós vamos ter um pódio diferente. Eles estão ali, Rubinho e Schumacher conversando, Jenson Button mais agitado e vamos ter um pódio sem champanhe, um pódio com suco de frutas. É um champanhe que não é champanhe, uma bebida que foi criada exclusivamente para essa corrida. Deve estar cheia de gás. Gasosa, né, e feita de romã. Mas a grande vencedora da corrida, claro, o Schumacher e a Ferrari. Mas a BAR, que classificou botou seus 2 pilotos marcando pontos. O Button faz o segundo pódio consecutivo e o Sato pula de 11º para o 8º no campeonato. E o Button pula de 4º para 3º, derrubando o Montoya. O Schumacher, 3 vitórias seguidas, das 171 voltas percorridas em 3 corridas. Ele liderou 165 e outro dado importante, a Ferrari do Schumacher, é claro, faz 42 corridas que não tem um problema técnico. Assim, é claro que o cara caminha mesmo para mais um campeonato. Aí você vê Schumacher, o salto no alto do pódio e vamos, respeitosamente, mais uma vez, ao hino alemão. 73 vezes na carreira do Schumacher. E vamos ao hino italiano. Ele aponta sempre para a equipe, dizendo: é para vocês. Aí o hino italiano, valeu Schumacher. Daqui a pouco o Auto Esporte, logo depois do Auto Esporte, o Esporte Espetacular, Ross Brown ali aplaudindo. O Antônio mandou beijo pro Schumacher. E o príncipe do Bahrein ali entregando. Bonito troféu grande, amigo.
Teria que ser. Olha só o do Rubinho. Esse é do construtor. Tá certo. Bonito. Tem a ver com a arquitetura do autódromo. Da torre. A torre de controle ali do autódromo, de cronometragem, de controle da prova. Aí nós vamos aí. O Rubinho, o ministro dos esportes, Fawaz bin Mohamed, ministro dos esportes, entregando o prêmio ali para Rubens Barrichello. E vamos para a premiação do Jenson Button. Aí os dois se dão muito bem, eles são amigos, se dão bem. O Rubinho volta a fazer mais uma corrida precisa. É preciso que se diga isso. O Rubinho não deve nada para piloto nenhum da Fórmula 1 de outra equipe. O problema é que o problema é que na equipe dele tem um cidadão chamado Michael Schumacher. E aí a festa que não é do champanhe, de romã, uma bebida gasosa feita de romã. Faz a festa o Schumacher. Nós vamos nos despedindo. Mais uma festa de Schumacher, 73 vitórias, 3 completas. Na sequência, Auto Esporte. E não saia não, porque daqui a pouco tem Daiane dos Santos Saltos ou dos Santos Ouros. Como você quiser, um dia vamos perguntar para você oficialmente para saber como você gostaria que ela fosse chamada. Daiane dos Santos atrás, tentando mais um ouro com a coreografia do Brasileirinho na Copa do Mundo de Ginástica. Deu Schumacher, deu Rubinho em segundo, Jenson Button em terceiro, o Fisichella, o da Mata na nona posição, a 11ª posição, Felipe Massa na 10ª posição, perdão, o Felipe Massa em 12º, o Montoya chegou só em 13º. Fórmula 1 daqui 3 semanas. No circuito de Imola, o Grande Prêmio de San Marino. Vamos estar juntos, vamos lá para trazer para vocês todas as emoções da Fórmula 1. Será que vai dar Schumacher? Imagina quando ele chegar na Itália daqui a 3 semanas. Circuito de Imola, festa que não vai ser. Valeu, Schumacher, 3 vitórias em 3 provas. Já tem Daiane dos Santos. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Globo, a gente se vê por aqui.